Atos 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os natural da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos ficaram atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Até aqui, até o versículo 13. Que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, o nosso Deus, Ele tem uma capacidade, por não dizer uma capacidade ímpar, sem par, para reverter situações, para reverter circunstâncias. A gente pode dizer que Deus, ele é capaz, até mesmo, pasmem, de transformar os seus juízos em oportunidades para nos conceder a sua bênção. Quer um exemplo disso que nós estamos falando? Dessa capacidade que Deus tem de transformar circunstâncias, até mesmo situações de juízo, reverter em bênção para a nossa vida? É quando a gente olha lá para o Jardim do Éden. Sobretudo quando a gente contempla o capítulo 3 lá do livro de Gênesis. E conforme nós sabemos, no capítulo 3, na sua parte inicial, há o registro que Moisés faz da queda dos nossos primeiros pais. Ato contínuo, ou seja, após o pecado de Adão, de Eva, Deus ele aparece na viração do dia e chama não só os nossos pais, mas até mesmo a serpente, o diabo, para proferir juízos diante daquele contexto de desobediência e de pecado. E no seu sentido específico, quando ele profere juízo em relação à serpente que causou todo aquele transtorno, diante daquelas palavras, Deus ele faz uma promessa esperançosa, uma promessa bendita para todos nós. Quando ele chega para o diabo e diz em relação ao filho da mulher, ao descendente da mulher, que já apontava para Jesus: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, é o que nós chamamos de proto, de primeiro evangelho. Então, naquelas palavras de juízo que Deus profere ao tentador, ali ele dá a primeira promessa do nosso Salvador, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Então, está vendo como Deus ele tem essa capacidade? Está vendo como Deus ele tem esse poder de reverter circunstâncias, de reverter situações, até mesmo aquelas mais contrárias, até mesmo aquelas que envolvem o seu juízo, transformando-as em bênção para nós. Então, isso é um fato. Isso é uma realidade que a gente não pode esquecer. Mas aí, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente pensa na confusão das línguas lá em Babel,
conforme o registro de Gênesis capítulo 11, a gente percebe essa mesma realidade que a gente está colocando, essa capacidade que Deus tem de reverter situações, até mesmo aquelas que são mais adversas, até mesmo aquelas que são mais contrárias. Por quê? Conforme nós observamos ali em Gênesis capítulo 11, Deus ele estava punindo homens que desejavam tornar célebres os seus nomes. Tanto é que estavam construindo aquela torre a fim de que ela pudesse chegar até os céus. E aí Deus, ele intervém naquela iniciativa, ele cria as línguas, os idiomas, para que houvesse uma confusão entre os construtores e ali eles se dispersassem, como de fato aconteceu. É por isso que o nome Babel significa confusão, significa conturbação. Então, foi justamente isso que aconteceu quando Deus ele cria as línguas, quando Deus ele cria os idiomas, justamente com esse objetivo, de certa forma, exercendo juízo, punição sobre aquelas pessoas. Mas o mais interessante é que quando a gente pensa sobre essa história e esse fato, a gente percebe que após 3.000 anos, aproximadamente, em que Deus ele criou a confusão através das línguas lá na Torre de Babel, Deus usa as diferenças de idioma, as diferenças de línguas para inaugurar uma nova fase, uma nova etapa, um novo momento naquilo que nós chamamos de história e história da salvação. Por quê? O dom de línguas, conforme nós observamos aqui em Atos, capítulo 2, ele ocorre como um sinal, ele ocorre como uma manifestação da descida do Espírito Santo, do cumprimento das promessas que Deus havia feito quando ele ascendesse aos céus para de lá enviar o Espírito Santo. E a gente já viu essas promessas. Não só de acordo com João, capítulo 14, mas também de acordo com João, capítulo número 16. Então, naquele contexto, naquela realidade onde há a manifestação de línguas, Deus ele estava inaugurando uma nova fase, criando a sua igreja, para que assim ela pudesse existir até a consumação de todos os séculos, e nós estamos dentro dessa história, aquilo que nós chamamos de história da salvação. Então, diante disso que nós estamos a falar, diante disso que nós estamos a dizer, fica a pergunta, mas pastor, o que era esse dom? Esse dom de línguas. Essencialmente falando, o que era esse dom de línguas que a gente encontra aqui, sendo iniciado nesse texto que a gente acabou de ler, Atos capítulo 2. Irmãos e irmãs, essencialmente, o dom de línguas era a obra sobrenatural. Não esqueçam disso. A obra sobrenatural promovida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, através da qual as grandezas de Deus, elas são faladas através de outros idiomas. Então, se a gente pudesse conceituar o dom de línguas, nós poderíamos conceituar o dom de línguas justamente nesses termos: uma ação sobrenatural, promovida pelo Espírito Santo, através da qual as grandezas de Deus, elas foram faladas, elas foram pronunciadas, elas foram proclamadas em uma outra língua, ou em outras línguas, em outros idiomas. Nesse sentido, nós podemos ver que há uma operação divina, não só naquela pessoa que falava e conseguia falar as grandezas de Deus em uma outra língua, mas também daquelas pessoas que ouviam aquela manifestação, porque, apesar de ouvirem em outra língua, eles recebiam, vamos assim dizer, a tradução de tudo aquilo que estava sendo falado, de tudo aquilo que estava sendo proferido. Então, quando você analisa, em essência, o dom de línguas, você percebe justamente isso. Era uma ação sobrenatural, inexplicável, humanamente falando. Como pessoas que não tinham estudado determinados idiomas, que não tinham familiaridade com determinadas línguas, elas têm essa capacidade de falar nesses idiomas, de falar nessas línguas, as grandezas de Deus, de tal forma que as pessoas que estavam escutando, eles conseguiam entender tudo aquilo que se estava falando, ou fazia através de um tradutor, que era também um outro dom que existia ali na igreja primitiva. Então, no sentido geral,
O dom de línguas, essencialmente falando, é justamente isso que nós estamos colocando. Então, hoje, irmãos e irmãs, a gente vai considerar mais um aspecto da operação do Espírito Santo conforme nós temos registrado no Novo Testamento. Ou seja, a gente vai estudar, no seu sentido mais específico, o dom de línguas. E a gente vai ver, através do nosso estudo, que as línguas, de acordo com aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus, elas consistiam em idiomas. Idiomas que podem ser compreendidos, idiomas que podem ser pesquisados, idiomas que podem ser estudados. Então, há pelo menos 3 razões, 3 motivos pelos quais a gente pode chegar facilmente a essa conclusão. Ou seja, quando se falava no dom de línguas, não era numa língua que não fosse compreendida, não era uma língua que não fosse entendida, não. Mas quando há a manifestação do Espírito, quando há a descida do Espírito Santo, quando há a manifestação do dom de línguas, ele acontece justamente nesses termos. As grandezas de Deus, elas são proclamadas em outro idioma ou em outros idiomas. E repito, existem razões bíblicas para nós termos essa compreensão, para nós termos essa crença, pelo menos 3. E a gente vai considerar essas 3 razões em nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, a gente vai ver que Cristo, ele pré-anunciou que isso iria acontecer, ou seja, que haveria esse dom, e esse dom consistiria em falar em outro idioma. Em segundo lugar, a gente vai perceber que Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele faz o seu registro também dentro dessa compreensão. E, em terceiro lugar, quando Paulo ele dá explicações mais específicas acerca do dom de línguas, ele faz essa explicação dentro dessa compreensão, ou seja, que não era uma língua incompreensível, que não era um mero linguajar, um falar desconexo, não, mas que era uma língua e idioma, que era uma língua e língua compreensível. Então, basicamente, é isso que a gente vai trabalhar na manhã de hoje, essas 3 razões, esses 3 motivos, e assim ter esse entendimento mais claro do que significa em si o dom de línguas, conforme aquilo que nós encontramos lá na palavra de Deus. Aí você pode até perguntar, sim, pastor, mas eles vogam ainda hoje? Isso vai ser matéria para outro estudo, que eu queria trabalhar hoje, no seu sentido específico, era isso. As línguas bíblicas, elas eram idiomas. E depois a gente vai ver se elas estão atuantes ou não em nossos dias. Em primeiro lugar, por que a gente pode crer? Em primeiro lugar, por que a gente pode defender que o dom de línguas, quando ele ocorre na Bíblia, se refere ali a um idioma? Por que razão ou por quais razões? A primeira delas, porque isso foi predito por Jesus Cristo. Esse fato ele foi predito por Jesus Cristo, previsto por Jesus Cristo. Abram, por favor, aí. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo número 17. A gente está no final do Evangelho de Marcos. E dentro desse final, Cristo ele está se despedindo dos discípulos. E nessa despedida que Cristo faz dos discípulos, ele dá algumas promessas. Olha só aqui, que promessas são essas? Marcos 16 dá promessas e ordens. As duas coisas, entendeu? Marcos 16, eu vou ler do 16 e até o 17, que aí você vai ver aquilo que ele manda fazer e a promessa que ele dá. E aí a gente fica com a visão mais completa, certo? Então abram, por favor. Abram aí, por favor. Marcos 16 até o versículo número 17. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo ele fala aqui nesses versos. Prestem atenção, prestem atenção. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Porque no versículo 15 ele mandou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi a ordem. Aí ele fala no versículo 16: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Versículo 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, aqueles que crescem no evangelho, isso seria evidenciado através de sinais que acompanhariam essas pessoas. E que sinais, que manifestações visíveis seriam essas? Cristo ele chega e fala: em meu nome expelirão demônios, e ele complementa: falarão novas
línguas. Se você olhar o versículo 18, você vai ver que ele promete também outras coisas. Mas eu queria destacar aqui o falarão novas línguas. Essa expressão, irmãos e irmãs, ela é bastante clara. Ela é bastante elucidativa, para que a gente possa ter essa compreensão. Que compreensão? Que as línguas bíblicas, conforme Cristo promete aqui, que seria um sinal, que seria uma manifestação na vida daquelas pessoas que crescem na pregação do Evangelho, das boas novas de salvação, acompanhariam justamente a essas pessoas. Por quê? Quando a gente se atém ao significado essencial dessas palavras, infelizmente, na nossa língua, o português, ele não tem essa riqueza de detalhe que a língua que foi escrita, o Novo Testamento, no caso, o grego, tem. Então, quando você consegue ter uma compreensão acerca das línguas originais da Bíblia, no seu sentido específico do grego, você vai conseguir perceber esses detalhes que muitas vezes passam despercebido na língua portuguesa, porque, em comparação com o grego, entre aspas, é uma língua um tanto quanto pobre. Não estou aqui insultando o português não, viu, Ken? Para depois você não me entender mal. Mas quando você estuda a língua grega em si, você vê que ela tem determinados detalhes que deixam o texto mais claro do que aquilo que a gente tem em nossas traduções. Por exemplo, quando Cristo ele usa o verbo falar, aqui você encontra falarão. Esse verbo falar, e quem depois pegar a apostila vai ver que eu coloquei as palavras em grego para que você possa conferir isso, caso você tenha essa curiosidade. Esse falar, essa palavra no original dá sempre ideia de uma conversa inteligível, de uma conversa compreensível que você desenvolve com outras pessoas. Na língua em que foi escrito o Novo Testamento, ou seja, o grego, existem outras palavras que são usadas quando você tem uma conversa que não pode ser compreendida, quando você tem uma conversa que não é inteligível, mas não foi esse termo que Marcos usou para falar a questão do dom de línguas, mas quando ele usa a palavra falar aqui, é um falar inteligente, é um falar compreensível, é um falar que a pessoa ia entender facilmente aquilo que se estava falando. Então, no nosso português, a gente usa só a palavra falar, mas na língua original, não. O falar aqui tem essa conotação, essa significação específica, ou seja, um falar compreensível. É o verbo laléu, no grego. Então, veja, o falar aqui tem essa conotação de uma fala compreensiva, de uma comunicação que as pessoas possam entender. Não só isso, o adjetivo que Cristo usa aqui nessa expressão, ele diz, falarão novas. Essa palavra novo também diz respeito a algo que não se tinha conhecimento e se passou a ter esse conhecimento. E é interessante porque isso se encaixa de uma maneira perfeita com os discípulos. Conforme nós observamos, os discípulos, eles eram pessoas simples, pescadores na sua maioria. Dos discípulos, dos 12, os únicos que tinham, vamos assim dizer, um conhecimento mais refinado era Mateus, porque era cobrador de impostos, e Judas, porque fazia parte da região de Jerusalém, ali da Judéia, cuja educação era mais avançada. O restante dos apóstolos, não. Na sua maioria eram pessoas simples, pessoas iletradas, pessoas não estudadas. Então, essas pessoas que não tinham passado pela experiência de aprender um outro idioma, porque elas viveram dentro daquela circunscrição da Galileia, elas iriam ter essa capacidade de falar um idioma que elas não conheciam, uma língua que elas não entendiam. Então, elas teriam esse privilégio e a palavra novo aqui dá justamente essa ideia. Então, o falar seria o falar compreensível. O novo seria novo no sentido de novidade, algo que ela não tinha ainda antes, o conhecimento. E a palavra línguas, o substantivo línguas que nós temos aqui, literalmente falando, significa a palavra glossas, de onde vem a palavra glossário da nossa língua. Ela podia ter algumas conotações, se referir à língua no sentido de órgão humano, mas na maioria dos casos que essa palavra ela aparece, ela sempre diz respeito a um idioma. Ela sempre diz respeito a uma outra língua no sentido de outro dialeto. Então, quando você vai para toda a palavra de Deus, você vai ver essa mesma palavra sendo utilizada dentro desse contexto. Não é uma língua estranha, não é uma língua de anjos, mas é uma língua idioma. Quer ver uma comprovação desse fato? Abram, por favor, aí. O livro de Apocalipse. Apocalipse.
Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. E a gente vai ver, pelo menos no verso 9, o termo língua sendo usado, que é o mesmo termo que Marcos usa aqui, mostrando justamente que língua ali não é o órgão humano que compõe o nosso corpo, mas um outro idioma, uma outra língua nesse sentido, entendeu? Abram aí, por favor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E aí, dentro daquilo que a gente já falou, né? Com todo respeito a quem defende essa ideia, e muitas vezes eles pegam a própria passagem da Bíblia, mas são pessoas que muitas vezes não têm uma preparação teológica tão refinada, no sentido de terem uma oportunidade de estudar as línguas originais, terminam se prendendo ao significado em si do português, que não é tão preciso, e aí acaba, de certa forma, tendo uma compreensão equivocada. Então, eu sempre gosto de dizer, o que a gente tem em relação às nossas Bíblias são traduções, meus irmãos. Mas o texto inspirado é o texto original do hebraico, é o texto original do aramaico, é o texto original do grego. Então, muitas vezes, as nossas traduções, elas acabam não expressando a ideia central ou a ideia real desses originais. É por isso que quando a gente estuda teologia, a gente tem cadeiras de línguas originais para poder fazer essa análise mais detalhada. Então, muitas vezes, as pessoas elas não passaram por essa experiência, talvez por falta de oportunidade, e aí o conhecimento dela acaba sendo limitado. É por isso que a gente fala aqui com todo respeito, com todo respeito. Então, existem determinados detalhes, sim, que a gente precisa ter esse conhecimento dentro das línguas originais. E cá para nós, foi esse assunto que me estimulou a poder ter justamente esse aprendizado. Eu até falei para vocês, né? A leitura do material do pastor Nessi me incentivou muito. E como ele faz uma análise, sobretudo nos textos originais, eu ficava pensando, mas como é que eu sei que isso é verdade? Eu preciso aprender grego agora. Então foi a partir daí que a gente pediu um grupo de irmãos, a pastor Nessi, para ele nos ensinar grego. Nesse tempo aqui não existia CEPET, não existia seminário, eu não pensava em ministério, eu não pensava nada. Eu só queria aprender grego, para poder analisar melhor os textos da palavra. E assim nós fizemos, todos os sábados. E a partir desse grupo de estudo surgiu o nosso seminário. Então, para você ver como a história ela se desenvolve. Então, foi nessa ânsia de aprender as línguas originais que me fez atentar para determinadas coisas e que me dá agora essa base para poder ver um texto, poder analisá-lo no seu sentido original e ter uma compreensão mais exata. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Olha só, aqui você tem a visão dos glorificados. E esses glorificados, eles estão adorando a Jesus Cristo. E quem são esses glorificados? Ele diz, ó, e entoava novo canto dizendo para Cristo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, veja, os que procedem de toda tribo, veja, língua, no sentido de idioma, povo e nação. A palavra glossas, mesma palavra lá de Marcos, capítulo 16. Então, gente, quando Cristo ele promete isso, que os discípulos eles iriam falar em outro idioma, uma linguagem compreensível, um idioma que antes eles não haviam aprendido por causa do seu contexto ali, de serem pessoas simples, alguns deles iletrados, mas teriam justamente essa capacidade. Então, é a primeira razão, é o primeiro motivo pelo qual as línguas bíblicas, essencialmente falando, são línguas idioma. Como você estuda hoje o espanhol, como você estuda hoje o francês, como você estuda hoje o inglês, Carol, por exemplo, professora de inglês. Então, é um idioma nesse sentido, que você pode estudar e que a pessoa que detém o conhecimento dele consegue entender facilmente aquilo que se está falando. Ok? Perceberam a primeira razão? Perceberam o primeiro motivo? Sim ou não? Podemos seguir? Podemos seguir? Então, ó, segunda razão. A gente pode entender que o dom de línguas é língua e idioma porque foi descrito por Lucas quando ele escreve o livro de Atos. Ele foi descrito por Lucas quando ele escreve o livro de Atos. Irmãos, o livro de Atos ele é bastante esclarecedor quando o assunto é o dom de línguas. O livro de Atos ele é bastante esclarecedor quando o assunto ele é o dom de línguas. O texto central, para a gente poder compreender esse fato,
É Atos capítulo 2. Eu convido que vocês, por favor, abram mais uma vez as suas Bíblias lá em Atos capítulo 2. Por quê? Porque em Atos capítulo 2 há o derramamento do Espírito. Por quê? Porque em Atos capítulo 2, Cristo promete a sua promessa, ou Cristo cumpre, melhor dizendo, a sua promessa de enviar o Espírito Santo Consolador. E como é que isso ficou comprovado? Como é que isso ficou notado? Porque quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles falaram o quê? Falaram novas línguas. Eles receberam esse dom espiritual do falar em novas línguas. E que línguas eram essas? Línguas idiomas. Olha só, versículo 4. Acompanhe comigo. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Palavra glossas no grego. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui você vê o registro que Lucas faz, que os discípulos, eles foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Eles falaram em outras línguas. E aí fica a pergunta, o que seriam essas línguas? Seria um linguajar desconexo? Seria uma fala ininteligível? Não. Por quê? O restante do texto ele responde que eram línguas no sentido de idiomas. Quando você vê, por exemplo, os versículos 6, os versículos 8, você chega facilmente a essa conclusão. Olha só o que está registrado no versículo 6, Atos 2,6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, nos idiomas das pessoas que estavam presentes. E aqui é interessante, né? Porque a palavra língua, ela não é a palavra glossas ou glossais no grego, mas é a palavra dialetos, de onde origina a palavra dialeto na nossa língua, que são o quê? Línguas, idiomas que fazem parte de uma determinada tribo, de uma determinada região, de um determinado país, de uma determinada localidade. Então, seja pela palavra glossas, seja pela palavra dialetos, que traduzem a palavra língua, o entendimento é o mesmo, conforme o registro de Lucas. Língua no sentido de idioma. Olha só, versículo 8. Eles falam, na verdade, eles questionam, né? Como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua, cada um em nosso próprio dialeto, literalmente falando, materno. Então, veja, não tem como você fugir a essa compreensão, porque quando você olha o restante do texto, sobretudo quando você vê o versículo 9 até o versículo 11, você vai encontrar as descrições das nacionalidades, das localidades, onde as línguas ali elas são ouvidas. E você vai ver que não era uma língua incompreensível, não era uma língua angelical, mas era uma língua que era falada nessas regiões, nesses países, nessas localidades. Olha só, o versículo 9 até o versículo número 11. Olha só, eles dizem, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha só a conclusão. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Está vendo aí, meus irmãos? Então não era uma língua incompreensível. Tanto é que existiam pessoas de outras regiões que estavam ali em Jerusalém, participando do Pentecostes. No Pentecostes há a descida do Espírito Santo, eles falam em outras línguas, e essas pessoas que estavam ali em Jerusalém, que residiam nessas localidades fora de Jerusalém, eles entenderam nas suas próprias línguas, nos seus próprios idiomas, nos seus próprios dialetos, tudo aquilo que se falava acerca de quê? Das grandezas de Deus. Era um milagre, meus irmãos. Uma obra sobrenatural, promovida pelo Espírito Santo, para que assim as suas grandezas fossem ouvidas por outras pessoas, elas se convertessem e assim a igreja pudesse ser formada. Então a gente vê que é um movimento contrário àquele de Babel. Em Babel as línguas servem para dividir. Aqui em Atos as línguas servem para unir, porque Deus reverte coisas que são irreversíveis
humanamente falando. Ok? Muito bem. Então, se a gente segue no livro de Atos, a gente vai ver que é a mesma coisa. Abram, por favor, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. O que é que vai acontecer em Atos capítulo 10? A gente viu isso nos últimos estudos. Pedro, ele é chamado por causa de uma visão que ele tem, e ele vai pregar o evangelho a um gentio chamado Cornélio. E quando ele está ali pregando o evangelho, o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas. E olha só o que se fala em relação a esse fato. Versículo 47. Versículo 47. Pedro estava acompanhado de alguns judeus. Os judeus ficam perplexos porque os gentios estavam falando em outras línguas. Eles haviam recebido ali o Espírito Santo. E olha só o que ele falou aqui, o que eles falaram aqui, versículo 47. Eles disseram, os judeus que estavam acompanhando Pedro: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, veja, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Eles receberam o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2 como? Falando em outras línguas. Que línguas? Línguas, idiomas. O Espírito Santo cai aqui em Atos capítulo 10, em Cornélio, seus familiares, da mesma forma que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Então, a conclusão a que a gente chega é que as línguas que eles falaram também lá eram o quê? Línguas e idiomas. Não era uma língua incompreensível, porque é o mesmo fenômeno que se repete em Atos, que ocorre em Atos, se repete aqui em Atos 10. E aquilo que ocorre em Atos capítulo 2 é o cumprimento da profecia de Cristo, Marcos 16. Então veja que as coisas elas se encaixam e que nos leva facilmente a essa compreensão. Quer ver outro exemplo disso? Vamos avançar um pouco mais. Abram aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aqui a gente já vai ver que o evangelho ele está se espalhando. Ele já está chegando na Ásia Menor. Ele está chegando na cidade de Éfeso. E acontecerá um evento bem extraordinário aqui, e que nos leva a entender que é o mesmo evento de Atos 10, de Atos 2, onde eles falam o quê? Outra língua. Que língua é essa? Outro idioma. Vamos lá. Atos 19. Versículo 6. Olha só o que é dito aqui. 5 e 6. Só para mostrar que eles ouviram o evangelho e, na medida em que foram ouvindo o evangelho, foram salvos, automaticamente foram batizados com o Espírito Santo. Olha só, versículo 5, versículo 6. Eles, tendo ouvido isto, a pregação de Paulo, foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 6. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falava em línguas como profetizavam. Então, gente, é o mesmo evento de Atos 2. É o mesmo evento de Atos 10. Então, se Atos 2 eram línguas e idiomas, se Atos 10 era língua e idiomas, aqui também vai seguir essa mesma regra. E aqui, gente, um detalhe que muitas vezes passa despercebido quando a gente estuda a palavra de Deus. Paulo aqui, ele está em Éfeso, pregando a palavra de Deus. Isso aconteceu por volta do ano 55 da era cristã. Por que eu estou chamando a atenção desse fato? Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque foi quando Paulo esteve em Éfeso, no ano 55, que ele vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, onde ele vai tratar justamente acerca do dom de línguas. Então, o que ele escreve, conforme a gente vai ver lá em 1 Coríntios, seja capítulo 12, seja capítulo 13, isso está muito fresco na mente do apóstolo Paulo. Porque ele vai tratar acerca dos dons espirituais. No capítulo 14, no seu sentido específico, ele vai tratar acerca do dom de línguas, porque essa mesma experiência havia sido vivida por ele, Paulo, aqui em Atos 19. As coisas elas vão se encaixando. Então, muitas vezes a gente não tem essa noção cronológica da Bíblia, mas quando Paulo está aqui em Atos 19, ele escreve a carta aos Coríntios, que vai ser a terceira razão que a gente vai ver já já. Ok? Então, quando você analisa essa questão do livro de Atos, você vai perceber que Cristo concretizou a sua promessa.
Qual foi a promessa concretizada por Jesus Cristo? Derramar o Espírito Santo. Como é que ela era sinalizada? Através do dom de línguas. Que línguas eram essas? Idiomas. Isso fica claro em Atos 2, porque essas línguas, elas são identificadas a partir do momento que aquelas pessoas estão testemunhando e ouvindo em suas próprias línguas as grandezas de Deus. O evento se repete em Atos capítulo 10, e como os judeus mesmos falam, o que havia acontecido com eles, aconteceu também com os gentios. E o evento ele vai ser repetido lá em Éfeso, da mesma forma. Então, não existe diferença. Para onde você vai e analisa o fenômeno línguas na Bíblia, você vai chegar a essa mesma conclusão, que línguas na Bíblia sempre são idiomas compreensíveis. Idiomas que podem ser estudados, que podem ser considerados. Concluindo a nossa aula até aqui, veja, o que foi que a gente começou a considerar hoje? A gente considerou hoje, pelo menos começou a considerar, um dos assuntos que são polêmicos quando você vai conversar, né, dentro do ciclo evangélico. Eu até falei isso para os irmãos. Eu pensava que isso hoje não estivesse tanto em voga, mas está. Pelo relato que os irmãos me deram, está. Que assunto é? É essa questão do batismo do Espírito Santo e as suas manifestações. De forma específica, a manifestação do dom de línguas. O que é esse dom? O que é esse dom? E aí você vai encontrar, pelo menos essas duas compreensões do que seria esse dom. Seria a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para que alguém falasse do evangelho em outra língua e a pessoa aqui dessa outra nacionalidade pudesse entender. Ou o contrário, alguém que falasse a verdade de Deus e aquela pessoa de outra localidade entendesse na sua própria língua. Então, basicamente, era isso. Tanto de uma forma como de outra, o que a gente percebe que era uma ação do Espírito Santo. Tanto de uma forma como de outra, o que é que a gente percebe? Que existia um objetivo por trás da doação desse dom. Qual era? Fazer com que a palavra fosse proclamada e chegasse a outros povos, a outras nações. É aquilo que eu falei, era o caminho inverso lá de Babel. Babel separou pessoas, as línguas separaram pessoas. Aqui, as línguas aproximam pessoas. Para quê? Para que elas possam construir a igreja de Jesus Cristo. E aí fica a pergunta, será que isso acontece ainda hoje? A gente vai ver. Como é que se explica ter uma compreensão diferente? Até porque é tão claro aquilo que a Bíblia diz. A gente não vai entrar no mérito da questão para não polemizar e também não sensibilizar ninguém. Não é o nosso objetivo aqui. Não é o nosso objetivo. Mas apenas mostrar, informar para que nós, que somos congregacionais, conservadores, comungando com irmãos que também têm essa visão mais conservadora acerca desse dom, e você vai encontrar isso em algumas outras denominações também, a gente possa compreender que foi um dom, sim. Ele esteve presente na igreja primitiva, sim, mas ele era dessa forma, não uma língua incompreensível, mas sim uma língua que era compreendida, que era entendida. Por quê? Deus é poderoso, gente. Ele é poderoso para fazer isso. Não tem como a gente limitar a ação de Deus, dizer que ele não pode, que ele não poderia fazer isso. Ele pode e fez. O livro de Atos confirma esse fato. Então, isso mostra o poder que Deus tem, isso mostra a capacidade que Deus tem de fazer coisas que promovam o quê? O anúncio do seu evangelho. Que promovam o quê? A edificação, o crescimento da sua igreja, como a gente vê no livro de Atos. Seja quando o Espírito caiu sobre os judeus, em Atos 2, seja quando o Espírito caiu lá nos samaritanos, Atos 8, seja quando o Espírito foi derramado sobre os gentios, Atos 10, Atos 19. Então, tudo isso Deus fez dentro daquela progressão de crescimento da igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi o que aconteceu. E o dom espalhou-se, porque a palavra de Deus estava sendo ali anunciada. Então, que a gente possa ter essa compreensão, que a gente possa ter esse entendimento, e nesse sentido hoje, a gente pode falar em línguas, desde que seja um língua e idioma que a gente estude para isso. Não existe o dom mais espiritual. A gente vai ver isso lá na frente. Talvez já na próxima aula já dê para a gente entrar nesse assunto. Pelo menos eu vou vir pronto para isso. Mas
que a gente possa desmistificar essa ideia. E é aquele negócio, se alguém pensa diferente, aí cada um tem a sua realidade, a gente não vai entrar nesse meandro, nessa especificação, porque aí você termina arranjando confusão desnecessária. Eu, na minha imaturidade, falo isso com experiência própria, até porque eu sofri muito, né? Porque eu era discriminado, dizia que eu não era crente, porque eu não falava em língua, eu sofri que só. E nos primeiros anos ali da minha conversão, eu cheguei até mesmo a duvidar que fosse uma pessoa crente. E aí, depois que eu aprendi, aí o negócio mudou, entendeu? Então, a gente começou a defender com mais veemência. Mas, nesse sentido, muita veemência, pouca sabedoria, às vezes falta de amor, e aí não dá certo. Eu não aconselho, isso é um caminho bom. Então, o tempo vai chegando, a maturidade a gente vai adquirindo, e algumas coisas a gente vai deixando para lá, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa crença, ok? Respeitando aqueles que, porventura, venham divergir de nós, mas tendo a compreensão clara do ensino da palavra de Deus. Então, hoje a gente viu a primeira razão, através da qual a gente entende que o dom de línguas era idioma, foi profetizado por Jesus Cristo, Cristo predisse esse fato, a gente analisou lá o texto de Marcos. Segundo lugar, Lucas registrou em todos os momentos que o evento acontece no livro de Atos, Atos 2, Atos 10, Atos 19, porque Atos 8, o Espírito desce sobre os samaritanos, mas ali você não vai ver que eles falaram em novas línguas, ele não registra. Onde ele registra? Atos 2, Atos 10, Atos 19. E aí, na próxima aula, como é que a gente vai concluir essa lição? A gente vai mostrar que quando Paulo ele explica esse dom, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, em especial capítulo 14, ele mostra, através dos seus esclarecimentos, que esse dom também era idioma. Pegando o que a gente já falou, quando ele escreve Coríntios, ele estava em Éfeso, onde houve a manifestação desse dom. Então, na próxima aula, a gente vai concluir, se Deus quiser, esse assunto, tendo esse entendimento na nossa mente. Deus ele é poderoso, como ele é e foi e sempre será. E é por isso que a gente vê essa manifestação sobrenatural sendo colocada aqui na palavra. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, que Deus nos abençoe, que Ele esteja aplicando a sua palavra no nosso coração, que a gente possa aquietar a nossa mente, caso a gente tenha dúvida em relação a isso aí, através desses ensinamentos. E se Deus assim permitir, daqui a 15 dias, a gente conclui esse estudo e já começa o trabalhar na cessação do dom. O dom cessou. E a gente vai ver isso baseado em 1 Coríntios capítulo 13. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossas mentes e em nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém.